Muito boa noite, salve, salve nossos navegantes. Aquele abraço super especial para você a partir de agora. Então, estamos estreando o programa Microfone Aberto. Microfone Aberto. Já estou aqui com ele, com o Neto de Clarilda, vereador Neto de Clarilda. E nós queremos lembrar você que nós estamos ao vivo com a conexão, com a Connection Telecom. A Power da internet, conectando você ao mundo, 12 anos de história. E a partir de hoje, então, o blog WG na Mira, com o programa Microfone Aberto, vai apresentar para você vários personagens da política, pessoas comuns, normal, vão passar por aqui, pela nossa mesa, pelo nosso estúdio. Lembrando que é uma realização do blog WG na Mira, direção e produção R. Silva. E a gente vai iniciar tudo isso, e você que está navegando aí, você que é nosso navegante, dá o seu live, dá o seu boa noite, faça suas perguntas, que a gente vai tentar resolver todas essas questões, responder tudo que Neto, né? Primeiro Neto vai tentar responder isso aí. Mas antes de conversar com o Neto, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que hoje a pauta do assunto de hoje é o verdadeiro papel do vereador. O que é que um vereador deve fazer de verdade durante o seu reinado, durante o seu mandato, do seu... como é que chama mesmo, Neto? Mandato, né? Neto, boa noite, Neto. Boa noite. Prazer em vê-lo aqui, ter aqui, na verdade, é uma honra estar estreando o programa Microfone Aberto com você. Hoje nós vamos falar sobre uma pauta muito interessante, que é um assunto muito interessante, qual é o verdadeiro papel do vereador. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu gostaria de cumprimentar você mais uma vez, uma boa noite, e que você se apresente, quem é você, há quanto tempo você mora em Venceslau Guimarães, se você já é velhinho por aqui, enfim, como é que você chegou até aqui os estúdios, Neto? Eu quero que é de carro, mas você entendeu, mano? Primeiramente, boa noite, R. Silva, a população que nessa hora deve estar nos acompanhando pelas redes sociais, ou logo em breve também vai estar nos acompanhando pelas redes sociais. Boa noite a todos vocês. Eu quero agradecer pelo convite, primeiro, né? Glorificar a Deus pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, mais diretamente com a nossa população, e também parabenizar por essa iniciativa, que, diga-se de passagem, é algo até que eu costumo fazer na minha página, né? Neto de Clarilda. Eu sempre gosto de informar as ações que eu estou promovendo, né, em benefício da nossa comunidade. Sei. E isso é muito louvável hoje, que a internet, as mídias sociais, é um meio de chegar a informação de forma mais rápida, né, à nossa população. Infelizmente, hoje muitas informações são deturpadas, mas na síntese geral é o meio hoje mais comum, né, de informação e mais acessível, que todo mundo hoje tem acesso à internet, praticamente todo mundo tem. Então eu quero agradecer, parabenizar de novo pela iniciativa. O Neto de Clarilda é filho de Venceslau Guimarães, entendeu? Levei 8 anos fora daqui, porque tive que sair para trabalhar, retornei, o Senhor me deu a graça de hoje estar como vereador durante um período, né, do nosso município, e até aqui tenho pedido força e graça a Deus para estar atuando, né, da melhor maneira possível, utilizando o mandato em favor, em benefício, né, da população de Venceslau Guimarães. Neto, durante esse seu mandato, esse pouco tempo que tem, 2 anos, né? 2 anos. Só tem 2 anos já, um pouco mais de 2 anos, um pouquinho. Qual foi, assim, a benfeitoria que você se considera assim, que foi, assim, uma coisa boa que você fez, que foi por pedido seu, que foi de autoria sua, para a população de Venceslau Guimarães? Veja bem, muito, muito importante a sua pergunta, e o tema, já vou até entrar nesse assunto, é muito oportuno, muito sugestivo. Como você falou quando me convidou, que queria conversar comigo, né, sobre o verdadeiro papel do vereador, do legislador. E o tema é sugestivo justamente porque há uma confusão, uma deturpação da verdadeira função do vereador no município, entendeu? Muitas vezes isso não é entendido por conta de uma cultura que já vem sendo desenvolvida há muitos anos. Mas, de uma forma sintética, a verdadeira função, o verdadeiro papel do vereador é justamente fiscalizar e legislar em prol da comunidade. Ou seja, os projetos que são encaminhados para a Câmara,
eles são vistos, estudados, votados ou não pelos vereadores. Como, por exemplo, a lei orçamentária que todo ano nós votamos. São discutidos, são analisados, e além disso, o recurso adquirido justamente através dessa lei, aprovado justamente através dessa lei de lei orçamentária, eles também devem ser fiscalizados de que forma é que eles estão sendo utilizados pelo Executivo. Tá? Mas aqui, retornando para a sua pergunta, é até difícil para mim, porque assim, discriminar uma ação que venha assim se sobressair sobre as outras, porque todas as ações são mais importantes. Eu costumo diferenciar da seguinte forma: algumas são mais abrangentes, ok? E outras são mais específicas. Algumas são mais abrangentes e outras são mais específicas. Mas assim, eu posso aqui pontuar algumas ações de iniciativa minha, e algumas delas, além de ser de iniciativa minha, houve a participação dos outros colegas vereadores, mas que resultou nesse grande benefício para a nossa comunidade. Recentemente, nós tivemos aqui aprovado em nosso município algo que foi dito até por alguns servidores públicos, para nós vereadores, que era um sonho. Verdade. Que foi justamente o plano de carreira do servidor público. Em 2017, melhor dizendo, eu tive com o CISPEM, o sindicato, e imediatamente eles apontaram essa demanda, que é a aprovação do plano de carreira do servidor público, porque durante muitos anos o servidor público vinha lutando para ter esse plano aprovado e ninguém nunca tinha olhado por eles. Vai passando de gestão em gestão, em gestão em gestão, e o que acontecia era o servidor público não ter segurança nenhuma em relação à função que exercia e ao salário que recebia. A exemplo de outras gestões que uma certa categoria, acho que se não me falha a memória dos motoristas, eles recebiam uma gratificação que não era garantida por lei, e na lei que foi aprovada essa gratificação, ficava à mercê do gestor se pagava ou não, ou a quem quisesse pagar. Então, na verdade, chegou um momento que tornou-se ineficiente, entendeu? Então, para mim, um dos grandes feitos hoje, que foi uma indicação minha, foi justamente a criação da comissão, a indicação para a criação da comissão, que elabora o plano de cargo e salário do servidor público. E depois disso, nós fomos para a discussão com o gestor, nós fomos para a discussão com o CISPEM, discussão com a categoria, e graças a Deus, final do ano passado, nós conseguimos aprovar o plano de carreira do servidor público, que inclusive foi festejado por muitos servidores. Então, para mim, isso foi um marco histórico, né, desse mandato, porque nós proporcionamos isso. Eu digo nós porque também houve o envolvimento dos outros vereadores e também do CISPEM. Quando eu digo que foi a indicação minha, porque eu iniciei essa indicação através da necessidade da criação da comissão que elabora o plano, que é o primeiro passo para poder formular qualquer plano. Entendeu? Então isso para mim foi um grande feito. Nós tivemos também a oportunidade de aprovar também o ano passado a lei de regularização fundiária. Entendeu? Porque é um passo enorme que o nosso município está dando, porque há muitos anos também isso não acontecia no nosso município. Entendeu? Foi uma lei de iniciativa o vereador Menezes deu entrada na Câmara, e em consonância em apoio com os outros vereadores, nós aprovamos, e a população hoje ela já pode, né, buscando os meios legais, os setores, os órgãos do município, para poder emitir a sua escritura pública. Isso vai valorizar o imóvel, isso vai dar condição à população que quer, de repente, fazer um financiamento para reformar, para construir sua casa, tomar um empréstimo, vai valorizar o imóvel, vai dar segurança ao cidadão, que é tudo o que o cidadão quer em relação a essa questão da regularização fundiária. Nós aprovamos também, no ano passado, uma outra lei muito importante, que é a lei que possibilita o agricultor familiar restabelecer crédito junto ao Banco do Nordeste. Por quê? Porque uma palestra aí na Câmara. Por quê? Porque durante muitos anos o município está inadimplente junto ao Banco do Nordeste, certo? E chegou a um ponto
através de uma medida provisória, se não me engano, na Câmara dos Deputados ou foi no Senado, que possibilitou os municípios chamarem os devedores para negociação, entendeu? E o que acontece? O município, através de um fundo municipal de saúde, pagou 1% da dívida, que era de 6 milhões, pagando 1% da dívida, possibilitou o Banco do Nordeste chamar o agricultor para esse acordo, que justamente possibilitou o agricultor que estava endividado pagar também 1% da dívida. Ou seja, se você é um agricultor que devia 10 mil reais, através desse projeto de lei, você pagava 1% da dívida, nesse caso 100 reais, e logo depois você poderia restabelecer o crédito novamente, ou seja, tomar novamente um crédito para investir na sua propriedade, entendeu? Rural, que tem como essa característica da agricultura familiar. Então isso foi de grande proveito para a nossa população e mais especificamente para o produtor rural, né? Que tem como característica a agricultura familiar. Então foram muitas ações em relação a leis em conjunto. Isso fora as indicações pessoais que cada vereador tem também, né, atendendo sempre alguma região, que foi aquilo que eu classifiquei como específica, atendendo alguma localidade mais específica, e graças a Deus, no ano de 2018, eu fiz assim uma retrospectiva e publiquei na minha página para mostrar à população quais foram essas principais ações que foi realizada por mim no ano de 2018. E as ações foram, por exemplo, uma rua no bairro Pantaleão, que já havia 3 anos que não passava nem moto quando chovia, através de uma indicação, ela foi reaberta e cascalhada, possibilitando o acesso da população. Lá no bairro João Romão, por exemplo, eu fiz a indicação para a reabertura do campo e a Barra. E o executivo entendeu que era uma indicação necessária e atendeu essa indicação, fazendo a reabertura do campo, que possibilita os desportistas praticar o esporte, né, o futebol, de uma forma, como é que a gente pode colocar, mais satisfatória, né, para dar esse prazer à população. Isso foi muito proveitoso. Eu tive a indicação, por exemplo, no bairro Carlos Assis, que possibilitou o cascalhamento e patrulhamento do bairro Carlos Assis. Foi indicação minha, depois de visita, discussão com a comunidade, e esse serviço chegou até a comunidade. Então, agora recentemente, por exemplo, eu fiz a indicação para a região do Freitinhas, e pela graça de Deus, e a gestão entendeu a importância dessa indicação, e hoje está lá a máquina fazendo as estradas principais, estradas vicinais, ramais, que possibilitam o escoamento do produto rural do produtor e o deslocamento do produtor para a sede do nosso município, entendeu? Então, são muitas ações que refletem no melhoramento, reflete diretamente na população, fazendo o possível para levar essa melhoria, como eu disse, tanto de uma forma mais abrangente, de uma forma geral, como de uma forma mais específica, no caso de algumas regiões. Neto, deixa eu te falar uma coisa. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de mandar um abraço especial para o prefeito Cacá, que já está aí com a gente, não é isso, João? A gente já está vendo aí, já está lendo aí, já está vendo tudo certo aí, então ele já está aí já conosco. Justamente por falar nisso, Cacá, o prefeito Cacá vai estar na próxima. O próximo programa, o prefeito vai estar aqui. Dentro do programa, Neto, que é o programa Microfone Aberto, vai ter um quadro chamado Fala Prefeito. Esse Fala Prefeito é justamente aberto para o prefeito de Venceslau Guimarães, que vai estar aqui falando com a gente, vai estar aqui conversando conosco na próxima terça-feira, entendeu? Então, Cacá, um abraço para você, obrigado pela tua sintonia aí, obrigado por estar. Por falar em Cacá, essas questões aí que você falou sobre o Marco, né, que foi funcionário público, que foi também Induz, né? E o que tu falou da questão fundiária. Por que isso aconteceu nessa gestão? Qual que tu acha que foi? Foi mais responsabilidade perante a prefeitura e a Câmara de Vereadores? Qual foi o principal, assim, que tu acha que foi para acontecer?
Você está perguntando o que eu acho que determinou a realização. Isso tudo. Ah. Deixa eu lhe falar. Na verdade, a necessidade sempre houve. Isso é fato. A diferença é que agora, com todas as dificuldades que nós temos, pelo menos eu percebo que hoje nós temos como é que eu posso colocar? Essa responsabilidade de encarar o problema de frente. Sim. Isso eu quero me atribuir tanto ao executivo quanto ao legislativo e também à população, porque a população cobra dos vereadores e nós automaticamente levamos essas cobranças para o executivo. Entendeu como é que é? Então a necessidade sempre houve. O que foi determinante para que isso acontecesse é justamente o nível de responsabilidade que hoje o executivo tem para o legislativo, e o legislativo tem para com a população e também o executivo. Você entendeu como é que é? Porque se você não tiver responsabilidade com as políticas públicas, com toda a dificuldade que existe hoje, você torna ele ineficiente porque não consegue alcançar o alvo que é justamente o povo, a população. Você entendeu como é que é? Então você não consegue alcançar. Então, para mim, o que determinou as realizações de ações como essa foi justamente a responsabilidade que nós, eu atribuo à Câmara porque é o que eu percebo, estamos tendo de encarar o problema de frente, que sempre houve. A diferença é só essa, para mim. Vamos falar sobre o bairro. O bairro que está crescendo. Teve alguma participação sua? Pronto, muito boa a sua pergunta. Inclusive, você me traz a memória aqui, me lembra algo que eu tinha esquecido. Na verdade, eu recebi um convite da população, dos moradores do bairro Liderança. E nesse convite para uma reunião, foram colocadas algumas pautas, né? Dentre elas, a prioridade seria a água, lá no bairro Liderança, porque é um bairro que tem 6 anos no nosso município, e por incrível que pareça, em 6 anos, a população, os moradores do bairro nunca tiveram água encanada e água tratada. Entendendo esse problema, essa necessidade, o que foi que eu fiz? Eu fui até o gerente da Embasa para ver de que forma era que a gente poderia atender a necessidade do bairro Liderança. Entendendo de que forma é que eu poderia agir, automaticamente eu encaminhei um pedido de viabilidade técnica para o município, respaldada pela lei orgânica do nosso município, que estabelece o PDDU, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano. Como nós ainda não temos o PDDU, não temos ainda o PDDU, automaticamente eu me respaldei na lei orgânica do nosso município, encaminhei para o executivo o pedido de viabilidade técnica. Junto com esse pedido, o executivo encaminhou para a Embasa, com base na mesma lei orgânica, o pedido de viabilidade técnica e o estudo da implantação do sistema de água tratada, ou da extensão de rede, melhor dizendo, de água tratada no bairro Liderança. E depois de muita luta, muitas discussões, idas a Salvador, nós conseguimos implantar no bairro Liderança a tão sonhada extensão de rede que proporcionou ao morador do bairro Liderança água encanada e tratada. E eu fiquei muito feliz e até me emocionei na época, porque alguns moradores, imediatamente quando a água começou a cair, me mandaram áudios, né, no WhatsApp, agradecendo e chorando, porque depois de muito tempo, estavam tendo água encanada e tratada, né? Aparentemente é uma coisa simples, mas eu me emociono quando falo sobre isso, porque isso é satisfatório para nós, enquanto pessoas públicas e políticos. Saber que você usou seu mandato para poder favorecer e beneficiar quem mais precisa, que é o povo. Você entendeu como é que é? Entendi. Então, a minha participação diretamente foi essa, fora, além disso, melhor dizendo,
durante um período, o bairro também estava precisando do cascalhamento e do patrulhamento, e naquele momento também chegou até o bairro. E isso teve também a participação do executivo, porque o executivo, para facilitar a implantação da extensão de rede, eles disponibilizaram a escavação. Entendeu como é que é? Isso facilitou e acelerou o processo. Então hoje, o bairro Liderança pode dizer, né, que nessa questão da água, eles têm água tratada e encanada, e eu tenho muito orgulho, sem nenhuma presunção e sem nenhuma prepotência, de dizer que eu pude contribuir para que essa ação chegasse até a comunidade. Tá bom. E a galera agradece lá, viu? O pessoal meu tá feliz lá, tá tomando água tratada, tá com energia elétrica, né? E tá crescendo o bairro. O bairro tá crescendo, o bairro tá crescendo e a gente quer. Inclusive eu tenho um terreno lá também, viu? Logo, logo eu vou começar a fazer minha casa lá também. E participar do bairro de Liderança. Neto, vamos pra pauta. O tempo tá passando aí, tem muita gente aí, João. Muita gente, 11 pessoas online agora querendo falar conosco aí. Mas antes de a gente responder a pergunta das pessoas, a gente vai continuar contigo. Só um ponto aqui. Fala. Tem uma ouvinte aqui, um participante, que está dizendo que não entendeu a pergunta que você fez. Aí você reformula a pergunta só para ela entender. Foi a respeito do bairro Liderança. Certo. Eu perguntei para a Neto sobre o bairro Liderança. Como é que ele encontrou o bairro Liderança? Como é que está aqui agora? E se foi, que eu me lembro foi isso. Como que está o bairro agora? Qual foi a ação? Qual foi a ação? A ação, uma das ações sua foi melhoramento do bairro Liderança. A implantação da extensão de 1,5 km de rede. Foi isso que eu perguntei. No bairro Liderança. Foi isso que eu perguntei. Quem foi que perguntou aí? Então tá bom. Lai de Jesus. Stephanie Oliveira respondeu a pergunta. Lai de Jesus também perguntou aí. Certo, obrigado. Neto, vamos para a pauta, Neto? Vamos para a pauta. A pauta é hoje, que essa foi só um apelativo aí, mas nós já estamos agora. Neto, vamos falar qual é o verdadeiro papel de um vereador. Esse é o objetivo que te trouxe aqui. Esse é o objetivo que nós estamos aqui para perguntar para você, porque muita gente não conhece o verdadeiro papel do vereador. Nós vamos fechar a nossa câmera em você. Vamos focar em você. Fica à vontade. E você olhando para cá. Não assustar muito Tá certo. Só para mim, eu vou sair de cena um pouquinho aqui, mas eu vou estar aqui. Então, só para perguntar para você. Qual é, Neto? Fala para a gente aí qual é o verdadeiro papel do vereador durante o seu mandato. Pois não. Eu vou reformular de forma sintética a resposta que nós demos no início da sua colocação, da sua pergunta. De forma mais sintética, o papel do vereador, ele é justamente legislar, certo? Ou seja, aprovação ou não aprovação dos projetos que são encaminhados do Executivo para o Legislativo, além de fiscalizar os gastos, né, orçamentários, ou seja, o orçamento que o Executivo tem, que o prefeito tem para gastar, saúde, educação, transporte, o vereador também ele tem essa incumbência de fiscalizar se está sendo aplicado de forma correta. Exemplo, nós temos hoje o nosso município está realizando algumas obras, né? Inclusive eu já quero aqui abrir um parênteses para dizer que eu encaminhei para o Executivo um requerimento de uma relação do andamento de todas as obras que o município está executando atualmente. Que eu quero também passar essa informação para a nossa população. Entendeu como é que é? Esse requerimento já foi encaminhado, já foi devolvido para mim parte dessa documentação, estou esperando o restante, justamente para mostrar à nossa população, mas na síntese, o papel do vereador é esse. Aí agora nós vamos abrir, expandir um pouco a nossa resposta para dizer o seguinte, que o grande problema, que aí eu atribuo um problema cultural que algumas comunidades, algumas cidades têm, é que confundem o papel do vereador de fato como ele tem que ser e acha, às vezes, que o papel do vereador ele é pagar uma receita, pagar um bujão, pagar uma conta de energia, entendeu como é que é? E confunde de fato o verdadeiro papel do vereador. E qual é a preocupação com isso, Neto? A preocupação é que por conta dessa cultura que às vezes uma parte da nossa população tem, o verdadeiro papel do vereador ele não é visto, ele não é notado. Você entendeu como é que é?
que é de fato a função do vereador, que é legislar em prol da população, ou seja, as políticas públicas desenvolvidas pelo executivo, que é saneamento, educação, saúde e lazer, ela precisa de um orçamento para acontecer. E o legislativo fica responsável para fiscalizar esse orçamento, para saber se esse orçamento está sendo empregado de forma correta. Então, o verdadeiro papel e função do vereador é esse. E eu fico muito feliz quando ouço uma pergunta dessa, que, diga-se de passagem, levo às vezes 6 meses para ouvir isso. Eu fico muito feliz porque a gente pode expressar e explicar para a nossa população qual é realmente a função do vereador. Porque quando o vereador consegue exercer a função dele na íntegra, tenho certeza que a tendência é com que o município, a tendência é com que as políticas públicas possam acontecer de forma mais eficientes. Você entendeu como é que é? Então, esse é o verdadeiro papel do vereador. A gente precisa resgatar, a gente precisa começar a fazer com que essa parte da população que ainda não entendeu o verdadeiro papel, a verdadeira função do vereador, comece a entender e comece a cobrar de fato a função do vereador. Você entendeu como é que é? Entendi. Comece a cobrar de fato o verdadeiro papel do vereador, e com isso vai implicar que o vereador ele corra para poder atender essa demanda e o benefício, a realização da ação chegue até a nossa comunidade. Certo, Neto, mas veja bem, a população já não vê isso de uma forma simples, né? Ela já acha que um vereador é como você falou no início, tem que botar aquela coisa social, na questão de remédios, prestar essas coisas que você sabe que, como você é vereador, que isso acontece no seu dia a dia. Agora, como explicar para essas pessoas que estão acostumadas a ver o papel do vereador diferente? Como é que tu vai falar isso para eles, assim? Eu sei que você está fazendo de forma agora, mas de forma que você está falando para todo mundo, abrangendo aí, o mundo inteiro está te ouvindo nesse exato momento. Mas ir para cara a cara, junto com a pessoa, e se você falar, olha, meu papel não é esse, meu papel não é te levar ali, meu papel não é fazer isso, não é fazer aquilo, entendeu? Eu entendi. Na verdade, deixa eu só aqui salientar um ponto aqui. Veja bem, existe a necessidade, e dentro da necessidade, isso é bom a população ouvir e entender, de fato a necessidade ela existe, tá? Mas dentro da necessidade existe o assistencialismo, que aqui eu não quero culpar a população. Às vezes eu culpo quem atende o povo de forma assistencialista, porque de uma forma indireta está colocando o povo no mau costume. Verdade. Você entendeu como é que é? Entendi. E, às vezes, por conta da necessidade que a população tem, eu entendo que, de fato, existe a necessidade, e, por conta da necessidade, às vezes, de fato, é destinado a alguma ajuda, entendeu? Tanto na área da saúde, quanto na área pessoal, para algumas pessoas. Qual é o grande problema? O grande problema é que essas pessoas que fazem isso têm que esclarecer para a população que isso não é obrigação. Entendeu como é que é? Ou que não é a verdadeira função do vereador. Sei, verdade. Eu não sou contra que, de acordo a alguma necessidade, e o vereador, o cidadão comum, tendo condição de ajudar, ajude, porque isso já parte da questão de você ser humano. Entendeu como é que é? De você ser humano. O grande problema é que, às vezes, as pessoas que usam esse método não têm o cuidado de explicar para a população qual é o verdadeiro papel do vereador. E é aí que a gente causa o problema, e é aí que a gente causa a deturpação da verdadeira função do vereador. Quando, mesmo sendo feito dentro da necessidade, o assistencialismo, não é explicado para a pessoa que está sendo ajudada ou beneficiada qual é a verdadeira função do vereador, que eu acho que é isso que tem que ser mudado. Tá certo. Agora, como é que a gente vai fazer isso para falar? Como é que vocês falariam assim para ele? Olha, por exemplo, vereador Zeca, para não citar o nome de ninguém. Vereador Zeca, eu estou precisando ali de uma nota para poder pagar uma farmácia, que eu estou com meu filho doente, assim. E como é que você fala assim, olha, esse não é meu papel? Olha só, na verdade, eu vou falar agora de uma forma pessoal. Pessoal. Muito embora, às vezes, você não tenha como fugir disso, como eu lhe falei, por conta da necessidade, e você faz como ser humano, não é em questão de mandato, não é em questão de nada, principalmente eu, que sou membro de uma igreja hoje, a gente procura, às vezes, ajudar as pessoas de uma forma da assistência social.
Então, o que é que acontece? Eu procuro, quando as pessoas vêm até a mim, eu procuro responder com uma pergunta. Eu procuro perguntar para ela de que forma é que eu posso atender a demanda dela de uma forma coletiva. Ou seja, o que é que tem na sua comunidade que ainda não foi realizado, Verdade. que eu, enquanto vereador, eu posso, através de uma indicação, de um requerimento, entendeu? Ou quem sabe até de um projeto de lei, para poder levar um benefício, levar uma realização para a sua comunidade. Eu costumo perguntar isso. O que é que tem na sua rua? O que é que tem na sua região que eu, enquanto vereador, posso te atender de forma coletiva? Porque a grande função da política pública é essa, ou das políticas públicas, é atender o coletivo. Você entendeu como é que é? Não é atender de forma individual, é atender de forma coletiva. E eu acho que isso tem que ser colocado de fato para a nossa população. Algumas pessoas entendem, outras não, mas eu entendo e fico de mente tranquila que eu fiz o possível para poder explicar de fato qual é a verdadeira função do vereador. Outro detalhe, Silva, que dentro desse assunto que a gente pode comentar, e eu quero convidar a população para entender e raciocinar comigo sobre isso. Olha nos olhos dela. Porque, veja bem, durante muitos anos, e falei isso no meu primeiro discurso de retorno da Câmara na semana retrasada, durante muitos anos foi pregado uma cultura que o vereador ele tinha que ser mais partidário do que vereador. O que é que você quer dizer com isso, Neto? Exemplo, durante muitos anos, por conta do partidarismo, os moradores, eles ficavam de mal com o vizinho, eles deixavam de frequentar o mesmo espaço que o vizinho dele, que o amigo dele frequentava, deixava às vezes até de dar uma carona, de conviver. Isso em nome do partidarismo. Em nome do partidarismo, eu digo isso de prova concreta, nós tivemos famílias com relacionamentos rompidos. Em nome do partidarismo, nós tivemos instituições que fracassaram. Entendeu como é que é? Por quê? Porque foi pregado para a população que se eu votasse em um candidato e apoiasse um candidato, eu não tinha que falar, eu não tinha que me relacionar, eu não tinha que ter contato com quem votou no outro, com quem apoiou o outro. Você entendeu como é que é? E hoje eu, pessoalmente, tenho isso como missão. Muito embora algumas pessoas não entendam, mas o legislativo hoje precisa do contato com o executivo para fazer com que a demanda chegue até a comunidade. Você entendeu como é que é? A população precisa entender que, independente da base com que o vereador seja eleito, ele precisa do contato com o executivo para fazer com que as suas indicações sejam atendidas e fazer com que o maior beneficiado seja o povo. Eu não posso ser egoísta e ser irresponsável e pensar de forma partidária e dizer assim, eu não quero contato com o legislativo porque eu me elegi uma base diferente que não é a dele, enquanto isso o povo que me confiou está precisando que a demanda chegue até a região. Está precisando que a indicação deles sejam atendidas. Você entendeu como é que é? Então a gente precisa começar a desmistificar isso e mostrar para a população que isso não leva ninguém a nada. Cada um vota em quem quer, cada um apoia quem quer, cada um faz o que quiser da sua vida, mas quando se trata do município e quando se trata de políticas públicas, nós não podemos ser egoístas e pensar, eu falo com quem eu quero porque votou em quem eu quero. Eu me relaciono com quem votou no meu candidato, eu só falo com quem votou no meu candidato, eu só aperto a mão de quem votou no meu candidato, eu só tenho um bom relacionamento com quem votou no meu candidato. Enquanto isso, o povo está sofrendo. E lhe digo mais, Verdade. Por conta disso, hoje, por conta dessa cultura que foi impregnada na mente do povo, entendeu? Durante muitos anos, e eu vivi isso de forma pessoal dentro da minha família. Por conta, é até uma revelação para muitos, digamos assim. Por conta disso, nós chegamos ao ponto de ter um município, de encarar uma gestão, que nós chegamos em 2017, com um município falido. Tudo isso em detrimento de uma política partidária. Você entendeu como é que é? E a população precisa entender e acordar para o seguinte: vote em quem você quiser, apoie em quem você quiser. A vida é sua, a democracia está aí para isso. Agora entenda, entenda que hoje nós precisamos andar
pensando e caminhando para o melhoramento da nossa população. E isso depende, literalmente, que haja essa conjuntura de executivo e legislativo. Nós não temos mais tempo para essa política da fofoca. Entendeu como é que é? Porque eu costumo dizer o seguinte, todo mundo só dá o que tem. Você entendeu como é que é? Então tem gente que aprendeu a desenvolver a cultura da fofoca, do fuxico, do disse-me-disse. Mas você olha para a retrospectiva dele, não tem nada. Nunca teve nada para oferecer à população. E eu digo a você e à população de Venceslau Guimarães, sem nenhuma prepotência, sem nenhuma arrogância, sem nenhum tipo assim de exaltação, se eu terminar o meu mandato hoje, eu tenho certeza que eu não agradei todo mundo, eu tenho certeza que eu não consegui colocar em pauta todos os projetos que eu tenho em mente, mas eu também tenho a certeza e a convicção que eu saio do mandato já com ações realizadas, executadas, e que a população, que é a parte mais interessada das políticas públicas, foi atendida. Você entendeu como é que é? Valeu. Fecha aqui em mim enquanto o Neto toma uma água aí. E já vê aí algumas coisas aqui. Gente, eu quero dizer para você que isso é um prazer enorme estar com você aqui novamente. Essa live, esse programa ao vivo. É o microfone aberto. É o microfone aberto, estreando hoje aqui com o vereador Neto de Clarilda. Aquele abraço mais uma vez a todos vocês aí, todos os nossos navegantes. Lembrando que na próxima terça-feira, provavelmente estará aqui conosco o prefeito Cacá. Por falar em prefeito Cacá, nossos amigos aí, eu queria mandar também um abraço especial para a Farmácia Dias. Alô, Farmácia Dias, aquele abraço para vocês. Queria também dizer para você que essa é uma conexão da Connection Telecom, conectando você ao mundo, 12 anos de história. Ei, Joaquim Neto, que é o nosso câmara ali, eu estava dizendo para o Joaquim agora à tarde que o cabra com 10 megas de internet na sua casa, e se tratando da Connect Telecom, o cara se sente um papalégua. Muito rápido, entendeu? Por apenas R$60, 10 megas de R$60, você se sente como um papalégua. É tanto como download como de upload. Né? Tem essa não. Bateu lá 10 mil para você navegar, para você baixar, assistir filme de boa, como diz um amigo meu, sem parar. Vamos continuar com o Neto. Neto, me diz uma coisa aqui, Neto, só para a gente quase concluir a nossa entrevista de hoje. Hoje eu vi um cidadão aí dizendo que a Câmara de Vereadores hoje não tem oposição ao prefeito. E que se acontecer as bagunças, caso, não estou dizendo que está acontecendo, se acontecer algumas bagunças por aí, diz que a Câmara não vai tomar nenhuma, não vai tomar nenhuma posição, porque ela é uma Câmara favorável ao prefeito. O que você tem a dizer com relação a isso aí? Fecha nele. Veja bem, a opinião pública, a opinião da população, ela tem que ser ouvida, acatada, respeitada, isso, mas nem sempre ela pode ser concordada, certo? Isso é a opinião pessoal, e a opinião pessoal a gente respeita quando não pode discutir. Você novamente está trazendo um assunto que nós acabamos de discutir agora. Por exemplo, por que provavelmente um cidadão falou isso? Que se vier a acontecer, como você falou, né? Alguma bagunça a Câmara não vai fazer porque não tem oposição. Por quê? Porque durante muito tempo a população entendeu que oposição era aquela pessoa, aquele vereador que esculhambava o prefeito. A população entendeu que a oposição é aquele vereador que brigava com o prefeito. E isso de fato aconteceu anteriormente. Mas aconteceu, sabe por quê? Em detrimento da politicagem. Isso aconteceu em detrimento de lado político. Exemplo, eu era de um lado político e automaticamente eu era instigado, impulsionado a brigar contra o prefeito. Por que isso? Porque o lado que eu apoio queria entrar na prefeitura. Durante muito tempo não se houve preocupação com a melhoria do povo. Eu queria entrar na gestão. O meu alvo era o cargo. Então, durante muito tempo se pensou assim. É por isso que hoje muitas pessoas acham que não existe oposição. Por quê? Porque pensa que oposição é você ficar na esquina esculhambando o prefeito. Você entendeu como é que é? E eu disse no meu primeiro discurso, no discurso de posse, se não me falha a memória, que eu não faço oposição a pessoas.
Eu não faço oposição a lado político, eu faço oposição a ideias. Eu faço oposição a propostas. Pode ter certeza de que qualquer proposta que vier do executivo, que eu entender que não vai ser pensando na população, eu vou me manifestar contra ele gostando ou não. Você entendeu como é que é? Então, na verdade, a população faz esse questionamento porque entende isso. Acha que a oposição é o vereador que está ali na esquina esculhambando, que está ali na esquina falando uma fofoca, que está batendo no prefeito, mas, na verdade, a oposição não é isso. A oposição, ela tem que ser realizada justamente quando as políticas públicas não estão acontecendo. Então, eu não posso ser oposição à pessoa do prefeito. Eu tenho que ser oposição a algumas ações que, se o prefeito, ou seja lá o órgão, estiver tendo, e eu, enquanto vereador, achar que isso é um problema para a população, eu, de forma imediata, me manifestar enquanto legislativo. Você entendeu? Então, a pessoa que acha isso, ou que pensa isso, ela está tendo um conceito antigo, um conceito retrógrado, um conceito já ultrapassado a respeito de política pública. Porque, veja bem, eu entendo que quando um vereador, certo? Seja ele do lado que for, ele está em consonância com o executivo, o maior beneficiado vai ser o povo. Porque a demanda que o povo entrega nas mãos dos vereadores vão ser atendidas. Então, eu tenho que me preocupar, não é com a pessoa que está achando que se está tendo ou não oposição. Eu tenho que me preocupar se as minhas indicações, que está levando benefício, que foi o que nós falamos aqui anteriormente, está chegando até a população. Porque se eu não fizer isso, eu estou sendo egoísta. Eu estou pensando em mim. Se eu não me preocupar que o meu relacionamento esteja chegando, esteja fazendo com que as políticas públicas cheguem até o povo, eu estou sendo hipócrita e egoísta. E tenho certeza que se alguém estiver esperando esse posicionamento do vereador Nery Clarilda, em nome de uma politicagem, em nome de um detrimento só de partidarismo, não vai encontrar. Porque eu fui eleito pelo povo e eu preciso lutar pelo povo. Você entendeu como é que é? Muito embora, como disse, nós não consigamos atender todas as demandas, nós não consigamos colocar em prática todos os projetos que nós temos, mas se você for olhar na íntegra, as ações que a Câmara de Vereadores já realizou e que alguns vereadores tiveram de forma, como eu falei, abrangente de forma específica, levou algum benefício para alguma região e atendeu alguma demanda da comunidade. Então, eu não posso ter esse pensamento egoísta e achar que em nome do meu partido político, em nome das minhas próprias vontades, eu tenho que estar fazendo uma politicagem para promover o lado A ou o lado B. Não, pelo contrário, eu penso diferente. Entrei na política para tentar fazer diferente. Eu tenho que pensar e fazer com que o povo seja atendido através das políticas públicas. E para isso, eu preciso me relacionar com o executivo. Você entendeu como é que é? Inclusive, só abrindo aqui um parêntese, eu falei também na sessão inaugural, se você for partir para um princípio bíblico, olha só, para um princípio bíblico, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele está ensinando a conversar com Deus, certo? A conversar com Deus. E se a gente for olhar, a mesma Bíblia vai falar que Deus, todas as tardes, lá no livro do Gênesis, descia para conversar com Adão. Ou seja, a conversa, a fala, é o principal meio de relacionamento. Ou seja, o relacionamento ele é essencial para a vida em comunidade. O relacionamento ele é essencial, principalmente na política, para fazer com que o povo, que é o mais interessado, seja atendido. Então, se eu não me relacionar com o executivo, com os secretariados, eu não vou poder fazer com que a minha demanda chegue até o executivo, chegue até o secretariado e que o maior necessitado, que é o povo, seja atendido. Deixa eu pegar seu microfone aqui, Neto, encostado. Neto, com relação a... parabéns pelas suas respostas, está sendo aí
maravilhadas, muito boas mesmo. Eu gostaria também de estender aí, eu gostaria de estender para os vereadores, os outros vereadores, que também aqui o microfone está aberto. Está aberto aqui para o próximo programa também, quem quiser participar, para não dizer que depois em cima só abrir espaço. Em cima só abrir o espaço para o vereador Neto. Não, nós vamos abrir para Joaquim, Francisco, Manuel, para quem quiser. Vou falar, Manuel tem, né? Lá tem Manuel. E aí nós estamos abrindo esse espaço aí. Eu gostaria só de deixar claro bem isso aí, que o espaço está aberto. Ô Neto, agora a mesma coisa, só para terminar aqui, mais alguma coisa a acrescentar do que é um papel de vereadores, Neto? Vamos trocar de microfone aqui. Como é que se perguntou? Se mais alguma coisa? Não, na verdade na verdade, para mim, é um pouco de tudo aquilo que a gente abordou, né? Ou tudo aquilo que nós abordamos aqui. E a parte, para mim, crucial do papel do vereador para que ele aconteça, para que o povo seja atendido, é justamente isso que eu falei, que é o relacionamento que o legislativo tem que ter com o executivo. Lógico, são poderes harmônicos, porém separados, individuais, né, como está lá na nossa lei. Eles são harmônicos, mas porém são individuais, separados, cada um na sua, certo? Então, para mim, em síntese de tudo aquilo que nós falamos, o vereador, ele é o vereador, ele é uma pessoa pública que ocupa um cargo para fazer com que as políticas públicas sejam exercidas de acordo à necessidade, tá? E na proporção que a população precisa. E para isso, ele precisa abrir mão de algumas vaidades, tá? Que foi aquilo que eu falei, da politicagem, do partidarismo, da fofoca, da mentira. Ele precisa abrir mão disso e tentar chegar e levar o benefício a quem mais é interessado, que é a população. Deixa eu pegar o microfone. Neto, vamos mudar de assunto. Alguma pergunta aí para você responder? Alguma coisa assim? Você quer responder alguém? Acho que tem alguma pergunta aí? Não, tem nada não. Então, só está o pessoal agradecendo. Aí, tá vendo? Tem gente dizendo que política é isso mesmo, o resto é balela. Sim. O prefeito está dizendo que isso aí era antiga e velha política. E isso, nós vamos estar aqui com ele também na próxima terça-feira, né? Nós vamos estar aqui com ele. E provavelmente, né, ele vai estar respondendo, vai ser uma coisa boa. Neto, a próxima pergunta é o seguinte, prepara aí. Hoje, por volta de 8 horas da manhã, bateram na porta e disseram: qual é, oba? Na casa de todo mundo hoje. Vê um carinha ali, aqueles caras que entregam os cartões. Gente, quando a galera pegou o papel, que olhou, tá cheio de iluminação pública. O meu veio R$9 e acho que alguns centavos. Rapaz, muita gente pegou isso de surpresa, ficaram chateados. Muita gente começou a dizer que o culpado era vocês, vereadores. Outro já estava ali culpando o prefeito Cacá, dizendo que o culpado era ele. E, enfim, a galera deu na doida na cidade. Entendeu? E aí eu queria saber de você o seguinte: o que foi que aconteceu, Neto? Como é que foi que aconteceu isso aí? Muita gente, já tem gente dizendo que os vereadores foi culpado de ter assinado isso aí, que vocês concordaram e que antes não tinha isso. Mas isso é uma lei. Isso é lei. Agora eu não sei o que foi, porque, poxa, Neto, eu vou pagar R$10 de iluminação, velho. Deus é mais. Neto, responde isso aí pra gente. Pega esse pepino aí, vá. Foi muito bom você abordar esse assunto. Na verdade é um assunto um tanto quanto polêmico, né? E a população, eu já digo aqui de passagem, tem todo o direito de se manifestar, tem todo o direito de opinar, tem todo o direito de procurar saber a respeito do assunto. Na verdade, esse projeto de lei, ele foi aprovado ano passado. E por que ele foi aprovado? Porque
porque através de uma resolução de uma briga que existia no Ministério Público, primeiro é importante dizer, melhor dizendo, que a taxa de iluminação pública ela está prevista na nossa Constituição lá, no artigo 149A, se não me falha a memória. Está lá na nossa Constituição. Não foi vereador que criou, não foi prefeito que criou, isso veio de cima para baixo, ou seja, os nossos senadores, né, foi quem instituíram essa lei. E através de uma medida provisória, de uma emenda, melhor dizendo, à Constituição, o Ministério Público ele ortogou ao município a obrigatoriedade de cobrar taxa de iluminação pública. Por quê? Porque anteriormente era cobrado pela própria Coelba. Então o Ministério Público entendeu que a Coelba não é o órgão competente para poder cobrar a taxa de iluminação pública, certo? E ortogou, ou seja, impôs ao município, né, que essa cobrança fosse realizada pelo município. E para o município tomar essa atitude, essa cobrança, atender-se vamos dizer assim, essa ordenança do Ministério Público, precisa ser feita através de um projeto de lei. Ou seja, eu quero dizer à população que mais cedo ou mais tarde, essa cobrança ia chegar, porque é algo que está previsto e foi imposto pelo Ministério Público, tá bom? Ela é cobrada em vários municípios, porque a lei federal que os nossos senadores aprovaram diz que é responsabilidade da população. Quem disse isso não foram os vereadores de Venceslau Guimarães. Quem disse isso não foi o executivo, não foi o prefeito. Isso está na nossa Constituição. Por que Venceslau não pagava? Primeiro porque existia essa briga, né, entre quem iria cobrar, se era a Coelba, se era o município, e ninguém tinha colocado isso ainda, mas nós entendemos que mais cedo ou mais tarde ia ter que chegar, porque foi uma determinação federal. Vamos lá, isso é a parte na síntese, o porquê que a lei foi aprovada. Então, vamos aos outros passos. Essa lei foi discutida, essa lei foi conversada com todos os vereadores, tá? Foi conversada e foi discutida com todos os vereadores. E nós entendemos que, a partir do momento que o município ele deixa de cobrar a taxa, de pagar a taxa de iluminação pública, automaticamente ele vai ter que se responsabilizar, já que ele não está pagando, em atender de forma mais eficiente as necessidades da iluminação pública. Por quê? Porque a principal cobrança, quando nós vereadores fazíamos ao executivo, era o seguinte: alguma região que está precisando de uma assistência na área da iluminação pública. Nós temos que ter paciência, porque nós já gastamos com a iluminação pública e nós não temos condições de atender a todas as demandas, certo? A pergunta, e para onde esse dinheiro vai? Esse dinheiro está previsto na lei que nós aprovamos, ele vai para a conta da Coelba. Esse dinheiro ele não fica no município. Você entendeu como é que é? É assim que funciona. Esse dinheiro ele fica numa conta da Coelba. Por exemplo, se o município gastar 30, 40 mil com iluminação pública e a Coelba arrecadou, por exemplo, 40 mil, esse valor ele é pago. Se houver déficit, automaticamente o município ele se responsabiliza para cobrir o déficit. Se houver superávit, a Coelba, através de um relatório, encaminha esse valor restante para uma conta do município, e esse valor restante tem que ser gasto exclusivamente com iluminação pública. Você entendeu como é que é? Mas assim, eu quero deixar claro para a população que esse projeto ele foi votado em uma sessão normal, porque eu posso dizer o seguinte: é uma medida impopular. E de fato é uma medida impopular, porque quando se trata em valor, em real, em dinheiro, é lógico que ninguém gosta. Mas foi uma medida impopular, para o momento, é necessário. E a população está aberta aí à Câmara a discutir, porque da mesma forma foi um projeto aprovado em uma sessão normal, foi votado normal, tinha público na sessão, e todos os vereadores participaram da discussão desse projeto. Você entendeu como é que é? É polêmico, por quê? Porque é uma medida impopular e a população tem todo o direito
de se manifestar contra ou a favor. Você entendeu como é que é? A população tem todo direito. Mas só que isso é uma cobrança prevista na lei, que vários municípios já executam essa cobrança. A exemplo de Gandu, de Ibiá, né, Itabuna. Vários municípios já realizam essa cobrança. Tem município aqui vizinho nosso que desde 2008 já vinha fazendo essa cobrança. Você entendeu como é que é? Só que por conta de algumas informações deturpadas, isso acabou... como é que a gente pode colocar? Acabou acirrando um pouco os ânimos da população, e a população tem todo o direito de se manifestar, todo o direito de se manifestar, todo o direito de emitir a sua opinião. Só que, na verdade, esse projeto de lei não foi um projeto pensando em prejudicar a população. Pelo contrário, esse projeto de lei foi pensando em justamente aumentar o poder de cobrança do vereador e o poder de cobrança da própria população. Porque a partir do momento que o município ele não se responsabiliza mais para pagar a taxa de iluminação pública, aumenta a responsabilidade dele, porque aquele recurso que ele iria usar para poder gastar com iluminação pública, agora ele tem que usar em outra área. Ele tem que usar no melhoramento das ruas, ele tem que usar no melhoramento das estradas, ele tem que usar na infraestrutura, ele tem que usar na saúde. E outra, na discussão do projeto, foi colocado, inclusive por mim, que assim que o município realizasse uma ação, né, desde quando esse projeto foi aprovado, com a economia desse recurso, teria que mostrar para o povo o que foi feito. Entendeu? Hoje eu atendi várias ligações, respondi vários WhatsApps da população, para a população entender de fato como é que foi votado e como é que foi elaborada essa lei. Em nenhum momento foi pensando em prejudicar. Na verdade, foi pensando em atender uma lei prevista na Constituição Federal e já imposta pelo Ministério Público aos municípios. Porque hoje existe já o crime de omissão de receita. Qualquer legislador que hoje omitir receita, ele já se implica com o TCM, porque é crime. Por exemplo, hoje o prefeito que não cobra IPTU, quem determina isso não é a gente aqui no município, não. Não é os vereadores, não. É o próprio Ministério Público, é o próprio TCM. Qualquer prefeito que se omitir a arrecadar receita, ele está cometendo um crime de responsabilidade. Você entendeu? Então isso não é determinado por nós, vereadores e nem prefeito dos municípios. Isso é determinado pelo próprio Ministério Público. Entendeu como é que é? Entendendo que essa é uma forma do executivo ter mais condições de investir na população. Você entendeu? Então, na íntegra, R. Silva e a população que nos assiste, a ideia desse projeto foi desonerar o município, mas automaticamente responsabilizar o município para que ele consiga realizar o investimento na iluminação pública de forma mais eficiente. Eu, por exemplo, tenho uma região, uma localidade aqui, um bairro próximo à Barra, que o pessoal já me cobrou isso, iluminação pública. E agora vai ser a minha oportunidade de mostrar para essa população que, através dessa lei, aumentou a responsabilidade do executivo e atender a demanda dessa comunidade. Você entendeu? Mas, assim, a população ela tem todo o direito de questionar, ela tem todo o direito de perguntar, ela tem todo o direito de participar da sessão. E o ponto positivo que eu vejo nisso, R. Silva, e eu quero já abrir esse precedente para falar sobre isso, é que hoje, com todas as dificuldades e todos os questionamentos que a nossa população tem ou faz, hoje a população tem vereador para cobrar e tem o prefeito. Por que o vereador Neto está dizendo isso? Porque em gestões passadas, não se achava nem vereador quando era para reivindicar uma coisa. Você entendeu como é que é? Não se achava nem o prefeito para reivindicar alguma coisa. E com todo esse barulho, com toda essa dificuldade, e com toda esse debate, essa conversa entre população, executivo e legislativo, hoje a população encontra os vereadores para fazer essa reclamação. Como disse hoje, recebi várias ligações, respondi vários WhatsApps, e houve um momento que a população não encontrava nem o vereador. Você entendeu como é que é? Então hoje, pelo menos para poder
reivindicar e reclamar sobre alguma pauta, a população encontra o vereador. Você entendeu? Então, eu quero encarar que a população vai discutir, vai questionar, vai levar as demandas, e os vereadores, pelo menos eu falo por mim, em nenhum momento vou pensar em me omitir e em ouvir o que a população tem a dizer a esse respeito. Tenha certeza, por quê? Sabe por quê? Porque eu quero falar sobre um assunto. Na política, como em várias outras áreas, existem os ônus e os bônus, certo? Se você é um pai de família hoje, por exemplo, você chega em casa, tudo que você quer é abraçar a sua família, é beijar o seu filho, beijar a sua esposa e dormir e deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. Mas você sabe que no outro dia de manhã você tem que sair para trabalhar para garantir o sustento da sua família. Existem os ônus e os bônus. O problema é que na política ninguém quer assumir os ônus, só quer assumir os bônus. Você entendeu como é que é? Quando a medida é popular, que vai me evidenciar e me colocar nos braços do povo, eu estou aqui. Mas quando é para olhar na cara da população e discutir um assunto polêmico, discutir um assunto um assunto que realmente a população questiona, poucos têm esse perfil. Você entendeu como é que é? E, na verdade, isso é muito particular de cada um. E o que eu tenho a dizer à população é que eu estou pronto para ouvir, para conversar e para dialogar sobre. Inclusive, eu já quero aqui dizer algo, que nós nos reunimos hoje na Câmara de Vereadores, justamente para discutir sobre esse assunto, e eu já sugeri, e vou falar na sessão quinta-feira, já sugeri que seja feita uma audiência pública da Coelba, do Executivo, o Legislativo e a população. Você entendeu? Porque a Câmara hoje já tentou encaminhar para a Coelba um requerimento para que o responsável geral que reside em Itabuna, a nossa central é em Itabuna, para ele comparecer à Câmara e marcando essa audiência pública. Só que o que é que acontece? Ele está de férias e a substituta dele não tinha disponibilidade para isso. Mas a Câmara de Vereadores já tentou esse contato e nós já encaminhamos para ele essa reivindicação para que ele compareça, e nós vamos marcar dentro em breve uma audiência pública com a população de Venceslau Guimarães. Você entendeu? Porque esse assunto deve ser sim discutido, deve ser sim questionado. Eu acho que ele só não pode ser deturpado, como muitas pessoas disseram que foi aprovado na calada da noite, que foi feito às escondidas. Outros disseram, tem vereadores que foram contra, outros foram a favor. Todos os vereadores tiveram um posicionamento particular. Como eu, por exemplo, tive o meu posicionamento particular, que foi, primeiro, executar alguma atividade para depois cobrar a taxa. Entendeu? Só que quando eu requeri isso do Executivo, ele se posicionou da seguinte forma: nós não podemos executar porque nós já temos a despesa que, na verdade, não tem como mais fazer. Você entendeu como é que é? Mas houve esse questionamento da minha parte. Então, o que a gente precisa é ter maturidade para discutir os assuntos, porque, por maior que seja o problema e a dificuldade, hoje, a nossa população ainda encontra o vereador para conversar sobre o assunto. A nossa população ainda encontra o vereador para dialogar sobre o assunto. Eu acho que isso que tem que ser aproveitado pela população, que está livre para fazer qualquer questionamento, qualquer fala, qualquer discurso. Agora, o que a gente não pode é deturpar a informação e aproveitar as redes sociais para isso. Não. Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento para discutir sobre, entendeu? E nós já estamos fazendo isso, inclusive através dessa audiência pública que nós vamos marcar, entendeu? Com a população, e pelo menos foi uma indicação minha, foi uma sugestão minha hoje na reunião que nós tivemos pela manhã, e foi acatado pelos colegas vereadores. Eu acho que a gente tem que ter essa linha de discussão. E a população também participar, como tem participado. Mas assim, não foi nada pensando em prejudicar, não foi nada feito de forma escondida, não foi nada assim pensando em piorar. Na verdade, foi pensando em melhorar a nossa cobrança para fazer com que as políticas públicas sejam atendidas, certo? De forma correta. E o que mais me levou a isso foi justamente esse bairro, essa localidade que já me cobrou desde o ano passado, e eu quero atender essa comunidade. Só que quando fui ao Executivo, através de uma solicitação, a resposta foi que não tinha como no momento, justamente porque o município já estava gastando com a taxa de iluminação pública. Então agora é a oportunidade de, através dessa alteração,
levar, não só eu, como qualquer outro vereador e qualquer outro cidadão, o serviço de iluminação pública para as pessoas que também precisam, já há muito tempo, que sejam atendidos esse pedido. Você entendeu? E outro detalhe aqui, rapidinho. Você vai fazer alguma pergunta? Outro detalhe rapidinho é que é bom a população também se atentar para isso, para esse tipo de fala, é que assim, nós, vereadores, mesmo diante de muita crítica, diante de muito embate, nós temos que ter esse equilíbrio para dialogar com a população. Nós não podemos ter essa ideia de que quando a coisa é boa, eu participo. Quando a coisa é ruim, eu corro. Entendeu? Por exemplo, muitos vereadores não participaram da sessão. Alguns, melhor dizendo, perdão, não participaram no dia dessa votação. O que não significa dizer que foram contra, mas não participaram. Eu, por exemplo, nunca faltei uma sessão. Entendeu como é que é? Nunca faltei uma sessão, desde o início do meu mandato. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter essa responsabilidade, enquanto pessoas públicas, vereadores, de quando a discussão for favorável, quando a iniciativa for popular, eu participo. Mas quando não for, eu também tenho que ter a hombridade e a responsabilidade, entendeu? Ou a população entendendo ou não, mas eu tenho que ter essa responsabilidade de participar da discussão. Por exemplo, hoje à tarde, nós saímos de uma reunião já às 6h30 com a comissão que está discutindo a reformulação do plano de carreira dos professores, magistério. Você entendeu? Mas já houve tempo aqui e que os professores procuravam alguns vereadores e não achavam. Você entendeu? Neto, por que você está falando isso? É desabafo? Não. Mas é para a população recordar e entender essa mudança no cenário que existe hoje. Vamos bater nessa tecla depois aí. Neto, o tempo já não nos espera. O calor está aqui enorme dentro dos estúdios. Nós queremos agradecer a você. Mas antes de você fechar aí com as suas considerações finais, Neto, 2020 está chegando. É ano de caça-votos. Logo, logo, eu, o João ali, nosso câmera, Zé, Chico, Francisco, vai ter o seu valor. Ou seja, vamos ter novamente, né? Vamos ser caçados. Vamos ser caçados, né? E um passarinho, um azul, vermelho, cor de abóbora, me disse o seguinte, que você vai ser candidato a vice-prefeito, pois? Me diz aí, me explica esse negócio aí. Em 2020, isso é fake ou é verdade? É fake ou é falso? Me responde. Muito boa a sua pergunta. Na verdade, assim, hoje eu estou como vereador, e como na vida, eu entendo que nós damos um passo de cada vez. Eu nunca tenho essa ideia de colocar o carro na frente dos bois. Entendeu? É um passo de cada vez. Neto, você é candidato a vereador em 2020? O tempo vai dizer. Por quê? Se eu for candidato a vereador novamente em 2020, eu quero pedir voto. Aí você usou uma expressão muito utilizada, é o caça-voto, que é bom a gente até desmistificar isso, certo? Eu pretendo, se assim for acontecer, pedir o voto sim, mas pedir o voto em cima daquilo que já foi realizado no meu mandato. Eu não quero bater na porta e pedir o voto a alguém se isso vier a acontecer em 2020, simplesmente pelo fato de estar sendo um candidato à reeleição. Não. Eu quero pedir voto e pretendo pedir voto em cima das ações que já foram realizadas por mim enquanto vereador, porque isso me dá a credibilidade de pedir o voto. Votar ou não vai ficar a critério da população, da comunidade. Se entender que esse trabalho surtiu efeito e pode ser reaproveitado, pode ser reutilizado, isso só o tempo vai dizer. Mas assim, retornando à sua pergunta, a respeito dessa conversa que chegou até você, de ser candidato a vice-prefeito, oficialmente, nós não temos conversa nenhuma sobre isso, tá? Oficialmente. Já me perguntaram muitas vezes sobre isso, e a resposta que eu já dei às pessoas que me perguntaram, eu vou dar aqui para você e para toda a população que nos assiste. Se isso vier a acontecer
e Deus me dê graça e força para que isso aconteça, eu quero estar preparado para atender às expectativas da população que deposita esse voto de confiança. Entendeu? Porque a gente nunca pode dizer, dessa água não beberei. Então eu não sei. Não temos conversa oficial sobre isso. Eu nunca falei isso. Entendeu? Eu nunca falei. Algumas pessoas já me perguntaram. Não sei de onde surgiu. Mas eu digo com muita seriedade, com muita tranquilidade, o seguinte. Se porventura isso acontecer, Deus nos dê a graça de que isso aconteça, eu quero estar preparado para atender às expectativas da população que depositar o voto de confiança. O que eu não quero é assumir um cargo público e não atender à expectativa da população que nos confiou através do voto esse cargo público. Você entendeu? Se isso vier a acontecer, estiver nos planos de Deus, a única coisa que eu digo é o seguinte: eu quero e preciso estar preparado para tal. Mas isso quem vai dizer é o tempo e as circunstâncias. É só o que eu tenho a falar sobre isso, para que fique claro para você que me perguntou, que disse que o passarinho azul que ele contou, para que fique claro assim que eu particularmente nunca expus isso, nunca falei isso em lugar nenhum assim para a população, para a comunidade, nunca falei. Já vieram me perguntar, mas a resposta de Neto de Clarilda é essa: se por acaso isso acontecer e Deus me der força e graça, devido às circunstâncias do momento, eu quero estar preparado para atender as expectativas da comunidade, seja em que cargo for. E se vier a ser um cargo, se não for, eu vou continuar vivendo, sendo o mesmo cidadão que sempre fui, tendo as mesmas responsabilidades que sempre tive, entendeu como é que é? E andando de cabeça erguida, entendendo e fazendo o possível para que andando de cabeça erguida e fazendo o possível para que no final do meu mandato eu tenha a cabeça erguida em dizer o seguinte: posso não ter ou não vou ter todas as minhas ideias e projetos realizados, sei que não vou atender todas as demandas e expectativas, mas também sei e vou dizer com muita propriedade que aquilo que pude fazer, tenho certeza que foi feito, foi levado um benefício, foi levado uma ação para as comunidades, tanto de forma específica quanto de forma abrangente para a população de Venceslau Guimarães. Valeu, seu Neto. Neto, o blog da Bujanamira e o programa Microfone Aberto, quero agradecer a sua participação hoje. Creio que foi de muita valia. Prazer enorme ter você por aqui. E o microfone vai retornar às suas mãos, literalmente, para você fazer as suas considerações finais. Como eu já disse, muito obrigado mesmo por você ter inaugurado aqui. Eu creio que foi um show de bola. Os nossos internautas aí tá curtindo, mandando um coraçãozinho, beijo, tal, pá. Rindo também da 22 pessoas online. Isso, e vai ter muito mais aí, né? Então, o prefeito também já saiu, tá por aí ainda. Tá aí, né? Prefeito, um abraço para você aí, obrigado. E aqui, Neto, vai ter o prefeito. Eita! O prefeito falou comigo assim, Neto: ô, R. Silva, quando eu estiver lá no estúdio, pode fazer a pergunta que você quiser, eu vou responder. Aí eu estava comentando isso com a vereadora Lourdes hoje, ela falou assim: o bicho é doido. Ai, ai. Então estaremos aqui então na próxima terça-feira, creio eu, o prefeito Cacá vai estar aqui nos nossos estúdios, no quadro Fala Prefeito. Neto, você recebeu algumas coisas aí, alguns comentários aí, você gostaria de responder alguma coisa por aí ou não? Ou o microfone está final meu, né? Vamos finalizar com sua fala aí, muito obrigado. Já estamos terminando aí o nosso programa, já tem quase 1 hora de duração, estamos terminando aí. Muito obrigado, Neto. Valeu, o microfone vai tornar para você, pessoas. Consideração final. Fecha nele, João. Daqui a pouquinho você está na Rede Globo. Na verdade é o seguinte, Recife, eu que tenho que agradecer a vocês pelo convite, espero ter atendido as expectativas. Se não, continuarei à disposição, tá? Para qualquer pergunta, esclarecimento, qualquer questionamento, porque eu acho que quem participa de política é isso. Você entendeu? A política ela tem que ser encarada de forma séria. A política ela não tem que ser encarada de forma pessoal ou de forma egoísta ou egocêntrica. Por que eu estou dizendo isso?
porque o maior interessado da política, não existe política sem povo. O maior interessado da política é o povo, ou questionando, ou gostando, ou reclamando, ou aplaudindo, ou não. Mas o certo é que o povo tem que participar. E eu peço, de fato, que o povo participe, que o povo pergunte, que o povo questione, que o povo diga o que está sentindo, porque esse contato de legislativo, executivo e povo é essencial para que as coisas tomem o rumo que deve ser tomado. Entendeu? Ou tomem o rumo que deve se tomar. Então, o que eu tenho aqui é só agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a vocês pelo convite, por essa plataforma democrática, dizer à população que eu, enquanto vereador, estou à disposição, certo? Para qualquer pergunta, esclarecimento, qualquer questionamento, qualquer tipo de manifestação, certo? Dentro da ética, dentro do equilíbrio, eu estou à disposição. Porque eu não posso me omitir em um momento como esse, porque é um assunto polêmico, e virar as costas para a população. Não posso. Estou aqui para ouvir o requerimento, a reclamação da população. Então, essa mesma população que eu tenho a agradecer e dizer, sim, que eu estou de ouvidos e braços abertos para estar caminhando, ouvindo e fazendo o possível para atender as demandas da população. Costumo dizer o seguinte, que eu tenho uma consciência, vou repetir, que nós nunca vamos conseguir realizar tudo aquilo que nós projetamos, que nunca vou conseguir atender todas as demandas e expectativas, mas também tenho essa mesma consciência que dentro do mandato e esse relacionamento que a gente tem, né, em partes com o executivo, vou continuar me esforçando no máximo para fazer com que as políticas públicas sejam realizadas de forma eficiente e que o maior alvo seja atendido, que é a nossa população. Entendeu? Tenho certeza que eu acho que esse é o perfil do executivo, do político. Ter a sensibilidade, a cara, o peito, para falar com o povo, independente de qual seja a circunstância ou a situação. Você entendeu como é que é? Essa é a principal característica. É ter esse peito aberto, ter esse perfil, essa coragem, essa determinação, essa sensibilidade de falar com o povo, independente da situação que esteja ocorrendo no município. Tenho certeza que disso eu não vou correr nunca. Entendeu? Tenho certeza que disso eu não vou me omitir nunca. A população reclamando ou aplaudindo, sempre vai ter um vereador para ouvi-las e para atendê-las e fazer o possível para que essa harmonia chegue num denominador comum, que é o atendimento à nossa população dentro das demandas e necessidades que a nossa população tenha. Ok? Então, muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos os nossos telespectadores aí, toda a população de Venceslau Guimarães, vocês com essa plataforma agora virtual, e dizer à população, acompanhe sempre vocês que gostam de estar nas redes sociais, sempre eu estou postando algumas das minhas ações na página Neto de Clarilda, no Facebook, e isso faz com que a gente mostre um pouco do nosso trabalho enquanto vereador. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tá bom. Valeu, Netão. Obrigado. Eu gostaria também de agradecer toda a nossa equipe técnica, Joãozinho, o João Netinho ali que está por trás das câmeras. Vou ficar por aí meu, viu? Deixa você aí meu. Temos também na redação Cláudia Nunes, temos o Carlinhos, temos a fotógrafa também, o Lai Jesus, que está descansando nesse momento em casa, não problema de saúde, mas tá tudo, que está assistindo a gente também lá. Um abraço para você. De volta ao serviço, minha filha. Vamos parar de ficar parado aí. E eu gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores do Connection Telecom, conectando você com o mundo. Se você tem 10 megas em sua casa, então você tem um papaléguas. Ligeirinho. Não, João? Gente, obrigado. Próxima terça-feira, aqui nos estúdios do WG na Mira, blog WG na Mira, o prefeito Cacá. Fala, prefeito, quero ver o que vai dar. Valeu, então, a gente se vê. Muito obrigado a todos que participaram aí conosco dessa live. E eu queria que você comentasse, queria que você compartilhasse. Faça isso para mim, que você vai nos ajudar muito. Valeu, Netão, Deus abençoe. Valeu, gente.
Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau, meus queridos navegantes. Tchau, tchau, navegantes. Já fui, valeu. Fecha aí, menino.